Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira que ama tapete redondo, tem aí também? No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo a produção que eu fiz desse tapetão lindo, redondo, um modelo que eu amo fazer, porém eu adaptei aqui um bico diferente do que eu tô acostumada a fazer nele. Já crochetei a peça inteira, fiz em tons terrosos, como tu pode estar vendo aí mesmo pelo avesso, e agora eu coloquei os pinguinhos de cola já secaram, que eu utilizo para fazer o arremate, então agora eu preciso só cortar esse excedente de fio aqui que ficou. São vários excedentes, porque a peça é grande e ficou bem colorida. Eu fiz várias trocas de cor, na verdade, então tem várias pontinhas de fio assim pra estar cortando. Enquanto eu vou fazendo o corte dessas pontinhas de fio, a gente vai conversando um bocadinho sobre o que fazer pra vender. Recebo muito isso lá no meu Instagram, muitas perguntas relacionadas a esse tema, muitos comentários aqui nos vídeos do YouTube perguntando: guria, eu faço peça em crochê, posto e não vendo. O que eu faço para estar vendendo? Como eu sempre falo nos vídeos aqui, enquanto eu vou cortando a gente vai conversando. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu trabalho com crochê. Crochê é o meu trabalho, é a minha profissão, é a minha fonte de renda. Então, eu preciso vender o meu crochê sempre. Eu não posso me dar o luxo, já teve épocas em que eu fiz isso, mas hoje, na situação em que eu me encontro, eu não posso me dar o luxo de fazer peças para ficar com peças guardadas aqui. Então, eu preciso produzir peças que eu vá conseguir estar vendendo rapidamente. Algumas peças, claro, acaba demorando um pouquinho mais do que outras para sair. Sim, acaba que em meio às produções das prontas entregas eu faço algumas encomendas também. Porém, as peças que eu produzo para pronta entrega, eu tenho que usar uma estratégia na hora de produzir para que essas peças não fiquem encalhadas, não fiquem paradas aqui e eu não fique com esse dinheiro, digamos, parado, né? O dinheiro tem que circular, tem que passar pela minha mão e aí eu passo para a mão do moço que me alugou o apartamento aqui, eu passo para a mão para a companhia de energia, para a companhia de água, eu passo para a mão de quem me cede a internet aqui, da companhia, né, que eu utilizo a internet. Então, o dinheiro, ele tem que circular, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar estagnado, nem na tua mão, nem em peça de crochê parada, nem em estoque de barbante, se tu não tiver condição financeira de ter um estoque de barbante. Não tô falando com isso que eu sou contra o estoque de barbante, bem pelo contrário, eu acho muito válido ter um estoque de barbante. Mas para quem está começando ou para quem está numa situação financeira que não é uma situação confortável, favorável, a questão de ter um estoque de barbante ou um estoque de pronta entrega parado não é muito atrativa aos meus olhos, né? Eu gosto de ter peças à pronta entrega, sim, porém, quando começa a juntar muita peça à pronta entrega, já começa a me dar meio que um desespero, porque eu sei que é um dinheiro que está ali parado, que eu poderia estar utilizando para adquirir alguma coisa que eu gostaria, para pagar alguma coisa que eu preciso pagar. Então, eu já começo a pensar o que fazer para estar desencalhando, destralhando ali aquela pronta entrega, né? Mas, para não ficar pensando como arrumar isso, a gente pode pensar um pouquinho antes no que produzir. Se tu vai fazer uma pronta entrega, né? Se tu quer trabalhar com pronta entrega, tu tem que trabalhar com estratégia. O que significa trabalhar com estratégia? Tu tem que analisar e ver os modelos, os tipos de peça que tu vai fazer, o nicho que tu vai trabalhar, porque tem muita gente que fala assim: ah, qual o teu nicho? Ah, o meu nicho é o crochê. Só que o crochê, ele não é um nicho. Ou, se ele é um nicho, ele é um nicho muito amplo. E dentro desse nicho amplo, existem vários outros subnichos, que seria várias formas de trabalhar o mesmo tipo de artesanato. No caso, o crochê. O crochê é uma atividade manual, é um artesanato. Porém, dentro do crochê, existem vários subnichos, que seria moda casa. Aí moda casa é dividido em diversos segmentos, né, como tapetes, jogos de banheiro, jogos de cozinha, mesa posta. Também tem a parte do vestuário, e aí tem vestuário infantil, tem
vestuário adulto e vestuário de pet e assim sucessivamente, né? Então, são muitas as opções. Eu vou abrir o tapete no chão lá, agora que eu já cortei todas as pontinhas de fio, eu vou abrir no chão lá pra tu ver que lindo que ficou esse modelo e a gente segue com essa conversa. Pronto, abri essa lindeza no chão aqui pra deixar estendidinho agora, deixar os pontos sentarem bem, né? Se assentarem. Já vou fazer algumas fotos, algum videozinho pra postar nas redes sociais para venda. Essa não é uma encomenda, é uma peça que eu produzi à pronta entrega, mas vou falar qual estratégia eu utilizei para produzir essa peça aqui, para que eu tivesse a certeza ou pelo menos uma confiança muito grande de que ela vai ser vendida bem rapidamente. Então vamos lá. Como eu tava falando, dentro do crochê existem vários subnichos. E aí, na hora de tu produzir uma pronta entrega, se tu tá pensando em ganhar dinheiro com crochê, tu tem que estudar, tu tem que avaliar bem a questão de quais peças tu vai estar trabalhando, em qual nicho tu vai te dedicar. Por duas questões que pra mim são as mais importantes. Primeiro, a questão do material. Tu vai trabalhar com crochê, se tu resolver trabalhar, por exemplo, com tapetes, normalmente os tapetes eles são feitos em barbante, número 6, número 8, né, barbante 100% algodão ou 85% algodão, como é o caso do barbante que eu utilizo, né, que é da Barbante Lima, que é um fio muito bom, cores firmes. Então, na questão do material, se tu vai trabalhar com tapetes, basicamente tu vai utilizar barbante. Barbante cru, colorido e algum mesclado, caso tu queira aí fazer alguma graça nas tuas peças. Dá um diferencial, né? Agora, por exemplo, se tu vai trabalhar com vestuário, aí tu vai trabalhar com vestuário feminino. No verão, na primavera, tu vai utilizar fios leves, né? Fios mais finos, mais leves, 100% algodão, mercerizado, ou o fio que também é 85% algodão, que ele é como um barbante, porém ele é de uma espessura mais fina, né? Fio número 3, número 4, que fazem as peças ficarem mais leves. Agora, se tu vai trabalhar com peças de inverno, tu vai ter que trabalhar com lãs, com aqueles fios mais peludinhos, né, com fios mais encorpados. Normalmente são fios acrílicos que trazem aí uma sensação de aquecimento, né, e é o que a gente procura nas peças de inverno quando a gente vai comprar. Então, só de citar aí 3 subnichos, eu já citei vários tipos de material diferente que tu teria que investir se tu fosse trabalhar com crochê em todos os seus segmentos. Então, a questão do material, para mim, ela é muito importante na hora de tu determinar o que tu vai fazer de crochê para vender. No meu caso, como eu trabalho com moda casa, eu decidi trabalhar com um fio 85% algodão, que são esses barbantes da Barbante Lima, são fios de qualidade que me permitem fazer a maior diversidade de peças imaginável para a casa da minha cliente ou para minha casa mesmo. Então, eu consigo fazer tapetes, jogos de banheiro, jogos de cozinha, tapetes de sala, cortinas, bandôs, jogos americanos. Tudo que a minha cliente me pedir para decorar a casa dela, eu consigo fazer com o barbante 85% algodão. Claro que aí tem uma pequena variação da espessura do fio, né? Fio 4, fio 6, fio 8, que dependendo do tipo de peça que tu for fazer, é mais indicado tu utilizar um fio mais fino ou um fio mais grosso para ter um melhor resultado, mas ainda assim se resume tudo a um único tipo de material. Então, a variação que vai ter dentro disso são as cores, né? Então, vê que mesmo eu nichando a minha produção em moda casa, o meu nicho sendo moda casa, e eu determinando que eu vou trabalhar apenas com uma marca de barbante e vou trabalhar apenas com um tipo de fio que essa marca produz, que no caso é o barbante 85% algodão, ainda assim existem inúmeras possibilidades que são as cores, né? Então, essa questão do material que tu vai utilizar é uma coisa que pra mim me pega muito na pessoa que quer fazer tudo. Ela vai ter que ter basicamente um pouco de cada tipo de material que existe, e aí isso vai requerer um investimento alto dessa pessoa, né? O segundo ponto que pra mim é determinante na hora de escolher que tipo de peça de crochê que tu vai fazer para vender é a pessoa não se perguntar o que ela gosta de fazer, ela não se permitir testar e descobrir que tipo de peça que ela gosta de fazer, o que ela gosta de crochetar. Porque na minha cabeça funciona assim, eu vou trabalhar com crochê? Vou. Eu vou fazer crochê para vender? Vou.
Qual que é a ideia? Vender muito, produzir bastante, pegar muita encomenda ou fazer uma pronta entrega enorme, conseguir vender toda ela. Então eu vou crochetar todos os dias, de manhã até à noite, às vezes sábado, domingo e feriado, às vezes eu vou entrar em madrugada crochetando. E o que poderia me acontecer de pior num cenário desse? É ter que crochetar uma coisa que eu não gosto de crochetar. Então, essa questão de determinar o que tu vai fazer para vender, muito importante é tu escolher uma coisa que tu goste de fazer, que vai te trazer prazer, e não que vai te trazer dor de cabeça, que vai te trazer irritação, que vai te estressar, entende? Porque a gente já tem a opção de trabalhar, no caso, a escolha, né, de trabalhar com aquilo que a gente gosta. É uma coisa que deixa a gente feliz, que deixa a gente contente, o coração fica quentinho, a gente fica super realizada, certo? Às vezes tá certo, às vezes tá errado, porque às vezes a pessoa escolhe trabalhar com crochê porque gosta muito de fazer crochê, mas não consegue direcionar o seu trabalho para o tipo de peça que dá prazer a ela, que deixa ela feliz em crochetar. E aí ela deixa a critério da cliente escolher o tipo de peça que ela vai fazer. E eu digo que deixa ao critério da cliente porque é bem assim mesmo que acontece. No meu caso, eu escolhi trabalhar com moda casa. Pelo menos uma vez por semana chega uma cliente e me pergunta se eu não faço enxoval de bebê, casaquinho, toquinha, luvinha, aquelas saídas de maternidade, se eu não faço esse tipo de coisa. Ou aqueles kits de higiene, né, que são feitos com fio de malha. Pelo menos uma vez por semana uma cliente entra em contato, normalmente por uma publicação de alguma peça, que nem esse tapete aí que eu fiz, porém em cores para quarto de bebê, para quarto de menina, cores candy, cores mais delicadas. A cliente vê, gosta do tapete e aí me pergunta, tu faz enxoval também? Faz roupinha de lã? Agora tá chegando o inverno aqui, né, onde eu moro, então vai dar uma esfriada. E o pessoal pergunta, faz roupinha de lã? Faz kit de higiene em fio de malha? Faz bolsa? Faz não sei o quê? E, gente, eu escolhi não fazer esse tipo de peça por essas duas questões que eu falei. A questão do material, que eu quero trabalhar apenas com um tipo de material, no caso o barbante, 85% algodão, e pela questão de fazer uma coisa que me dê prazer. Eu posso fazer um tapete desses, que nem esse que tá aparecendo no vídeo aí pra ti, eu posso fazer um tapete desse por dia, tranquilamente. Eu pego ele de manhã, crocheto ele o dia inteiro, finalizo ele à noite, deixo com uns pinguinhos de cola, para finalizar o arremate no outro dia de manhã, cortando as pontinhas, que nem eu fiz agora com essa peça, mostrando para ti no vídeo. Então, é uma peça que me dá muito prazer fazer ela, me dá muito prazer quando eu finalizo ela, me permite fazer aí uma distribuição de cores infinita pra tá fazendo. Eu posso fazer ela no tamanho que eu quiser ou que a minha cliente encomendar. Eu posso modificar ela colocando um bico de acabamento diferente, que esse bico ficou incrível, eu gostei muito. É do tapete Irene, tá? É o bico da videoaula do tapete Irene. Quem tiver interesse em tá fazendo esse bico aí, é só comentar, guria. Passa o link da videoaula do bico do tapete Irene, que eu deixo pra ti aí no comentário, eu te envio o link. E fica muito legal, trocando o bico, tô adaptando outros bicos. Eu poderia colocar flores nele também. Então, assim, eu não fico restrita a fazer uma coisa sempre igual. Mas eu fico dentro de um limite que pra mim é confortável. E eu acho que quem for começar a vender crochê agora, ou já tá nessa vida aí de empreender com o crochê, mas ainda não estabeleceu quais são os limites confortáveis para ti, que tipo de peça tu gosta de fazer, eu acho que essa é a primeira coisa que tu tem que decidir, que tu tem que escolher. Se tu tá começando, te permite testar. Experimenta, testa, faz uma coisa, faz outra. Por exemplo, uma coisa que seguido também me pedem, se eu faço amigurumi, chega mensagem constantemente pra mim perguntando se eu faço amigurumi. E eu já fiz amigurumis, já fiz algumas peças mais simples, porém, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Não é uma coisa que eu faço com vontade, como é o caso desse tapete redondo aí, que eu consigo fazer um no dia tranquilamente. Então, a questão também de tu fazer uma peça que tu gosta, é que tu faz ela com gosto e acaba que tu faz ela mais rápido, tu produz ela mais rapidamente, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz com vontade, a gente faz
com uma maior facilidade, né? Então isso acaba deixando até o teu crochê mais lucrativo, porque no caso aqui, eu fazendo um tapete desses por dia, esse tapete ele ficou com 110 centímetros de diâmetro, então de uma ponta a outra 110 centímetros, né? E eu conseguindo crochetar ele em um dia, eu vendo ele a R$120, tá? Ainda no valor promocional de R$120. Eu tenho um gasto de material para fazer ele aproximadamente aí de R$25 de barbante, é o que eu utilizo para crochetar um tapete desse. Então, com um gasto de 25, me sobra R$95. Se eu conseguir vender um tapete desses por dia, eu lucro R$95 no dia. É um ótimo valor para quem tá trabalhando em casa, fazendo uma coisa que gosta, né? E ganhando seu dinheiro aí de forma honesta, fazendo realmente uma coisa que te dá prazer, que te satisfaz. Então, isso pra mim é muito importante na hora de tu iniciar a trabalhar com o crochê ou na hora que tu determinar que tu vai ganhar dinheiro com o crochê. É decidir qual o nicho que tu vai trabalhar por esses dois motivos que eu citei aí. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado, eu espero que tenha sido esclarecedor pra ti. Deixa pra mim nos comentários aí se tu já decidiu qual nicho que tu trabalha, se a partir desse vídeo aqui tu repensou sobre isso, sobre escolher realmente um tipo de peça ou um tipo de fio que tu quer utilizar, né? Se isso pra ti fez sentido, deixa pra mim nos comentários, ou se não, também se tu discorda do que eu falei durante o vídeo, também deixa no comentário que vai me fazer refletir, e as pessoas que assistirem esse vídeo também podem dar uma olhadinha nos comentários aí e refletir sobre o assunto, né? Pra tirar aí as próprias conclusões e ver o que fica melhor pra cada um. Então eu espero que tu tenha gostado do vídeo e eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!